Bom dia, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês como é simples e fácil manusear o Google Formulários. Então nós temos aqui uma conta no Google, temos que ter uma conta no Google. Observe que a minha conta está aqui como W. W. Então a minha conta aqui é W. O que é que eu vou acessar? Eu preciso acessar aqui essas três barras empilhadas de forma paralela. Observe aqui, ó. Eu preciso acessar ela e aí eu vou entrar no Google Formulários. Uma ferramenta que é gratuita que o Google dispõe para todos que quiserem. Então eu cliquei aí, vou descendo aqui e vou encontrar o Google Formulários. Observem que ele está aqui embaixo. Formulários do Google. Observaram? Olha só onde ele está. Aqui. Então eu vou clicar nele e criar um formulário. Então vamos clicar e criar um formulário. Abrindo o formulário, vou puxar minha câmera para cá. Agora eu vou clicar aqui onde tem esse nome de formulário sem título. Eu vou clicar em cima dele e digitar um nome para esse formulário. Então vou colocar aqui atividade do sétimo ano. Sétimo ano. Observe também que eu posso descrever esse formulário. Embaixo de atividade do sétimo ano eu tenho aí a descrição do formulário. Eu posso colocar então o nome da matéria, o nome do assunto. Por exemplo, eu posso colocar aqui divisores de um número natural. Isso, então eu descrevi o que é que eu vou fazer. Agora eu vou para a pergunta. Observe aqui onde tem uma pergunta. Pergunta sem título. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa pergunta sem título. Cliquei aqui na pergunta sem título. Eu vou criar uma pergunta. Mas como é que eu vou criar essa pergunta? Eu vou colocar aqui o número 1, como se fosse a pergunta número 1. E vou colocar qual é o seu nome. Qual é o seu nome? Por que isso é importante? Porque se o aluno não colocar o nome dele, vai ficar difícil saber de quem é. Porque muitas vezes o aluno ele precisa preencher um e-mail, só que a maioria dos nossos alunos não tem e-mail. Aí vai ficar difícil saber de quem é a atividade. Então coloca uma pergunta, qual é o seu nome? A descrição aqui da pergunta, olhem só. Resposta curta. Eu quero apenas que ele dê uma resposta curta. Embaixo aparece também texto de resposta curta. Isso é importante pelo seguinte. Se você colocar, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Imagine que você coloque a seguinte opção: múltipla escolha. Múltipla escolha. O aluno ele não vai conseguir digitar o nome dele. Porque a múltipla escolha geralmente ela envolve números. Ela envolve algumas alternativas e não vai ter como ele digitar o nome dele. Então é bom a gente se atentar para isso. Quando for uma pergunta que envolve texto, eu venho aqui nessa caixa de seleção aqui e coloco aqui, ó, parágrafo ou então resposta curta. E assim também a gente pode fazer para as questões
que envolve uma resposta subjetiva do aluno. Mas eu quero apenas que ele diga o nome dele, então eu posso colocar aqui resposta curta. Aí o aluno ele vai conseguir digitar o nome dele. Mas se eu não fizer isso, pode ser que ele não consiga colocar o nome dele e aí eu não vou saber de quem é a atividade. Agora observe o seguinte: essa pergunta que diz qual é o seu nome, ela precisa ser obrigatória. Então eu vou pegar aqui o meu marcador e mostrar aqui onde vocês vão clicar. Obrigatória. Então eu faço o seguinte, ó, eu marco essa opção e quando o aluno receber o link, ele vai ver que essa pergunta é obrigatória, ele não pode ficar sem fazer. Observaram? E aqui, ó, onde tem essa parte aqui. Tá vendo esses 3 pontinhos? Nós vamos clicar nele aí e ver o que é que acontece. Então nós podemos remover essa pergunta, ou seja, apagar essa pergunta, fazer novamente. E a gente pode também validar a resposta do aluno. Então vamos colocar aqui como se fosse uma questão válida, uma resposta válida para ele. Então venho aqui e coloco validação da resposta. Observe aqui que apareceu, ó, quando eu validei a resposta, apareceu o número. Olha só aqui, eu vou explicar bem direito porque isso é muito importante. Número maior que. Não vai ter como o aluno colocar aqui o nome dele, porque está pedindo um número. Embora eu já tenha colocado texto de resposta curta. Então observe o que é que eu vou fazer. Eu venho aqui e coloco texto. Porque ele vai escrever o nome dele, é como se fosse palavras, como se fosse texto. Então eu vou fazer o seguinte. Isso. Então aqui está criada aqui uma questão para o 7º ano. Agora nós vamos fazer outra questão. Como é que eu vou adicionar outra pergunta? Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui onde tem esse mais aqui embaixo da primeira questão. E vamos clicar nele. Vamos clicar aqui, ó, nesse mais. Observe aqui esse mais aqui embaixo. Então nós vamos clicar nele. Observaram? Adicionou outra pergunta que eu quero fazer. Agora eu preciso também saber qual é a turma. Qual a sua turma? Agora sim eu posso colocar uma pergunta de múltipla escolha. Porque é o seguinte, ó, já está até marcado múltipla escolha. Eu venho aqui onde tem opção 1 e clico em cima. Opção 1. Aí vou digitar aqui 7º ano. 7º ano A. Aí observe aqui que tem adicionar outra opção. Adicionar outra opção. Eu vou clicar em cima e vai aparecer. Então eu vou colocar 7º ano B. Apenas para eu confirmar qual é a turma do aluno. 7º ano B. E aí eu vou ter certeza de quem fez. Então, 7º ano B. Só preciso dessas duas alternativas aí. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou marcar como essa questão como obrigatória. Olha só onde tem aqui embaixo. Obrigatória. Obrigatória. Então, eu vou marcar essa opção para que o aluno saiba que é uma questão obrigatória. É apenas uma simulação. Agora vamos para outras partes aqui, para entendermos melhor. Imagine agora que você quer salvar essa atividade.
O que é que a gente vai fazer para a gente salvar essa atividade? Observe que nós temos aqui, em cima do formulário criado, nós temos essa parte aqui, ó. Esses 3 pontinhos, um em cima do outro. O que é que eu vou fazer? Clico nele. Clico nele e vou aqui, ó, fazer uma cópia. Fazer uma cópia, porque eu quero salvar. Então venho aqui, fazer uma cópia. Eu posso digitar aqui o nome dessa cópia que eu vou criar. Eu posso dizer que ela é uma cópia, atividade de matemática. Só um exemplo. E aqui no celular, ele vai gravar sempre no meu Drive. Nessa pasta aqui, ó. No celular vai ficar gravado no Google Drive para você encontrar. Então depois aqui que eu já fiz uma cópia, eu vou clicar aqui, ó, em OK. OK, vai salvar automaticamente. Agora observe que eu ainda não apliquei pontuação. Ainda não fiz nenhuma pontuação para essas questões. Imagine que eu queira atribuir uma pontuação para essas questões. O que é que eu vou fazer? Clico aqui novamente, ó, onde está a questão. Observe onde está aí a primeira questão, vou clicar. Vamos ver aqui onde é que tem a opção para a gente colocar pontuação. Vamos ver se é aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui, ó, nessa parte. E vamos aqui em configurações. Vamos aqui em configurações. Configurações. Vamos clicar em configurações e vamos aqui, ó. Se eu quero colocar essa questão como valendo pontos, ou então atribuir um ponto a cada questão, eu faço o seguinte, eu venho aqui em testes. Testes. Aí vou marcar essa opção. Vou marcar a seguinte opção. Criar teste. Criar teste. Então marquei a opção criar teste. O que é que vai fazer agora? Aí tem aqui opções de teste. Eu posso marcar essas opções aqui, ó. Imediatamente após o envio. Posteriormente, depois da revisão manual ativa coleta de e-mails. Então vou marcar essa opção aqui, ó. Eu acho mais viável. Imediatamente após o envio. E observe que ela já está até marcada aqui, ó. Imediatamente após o envio. Então, assim que o aluno me enviar, o sistema mesmo já vai corrigir e já vai reenviar para ele. E aqui embaixo tem as pessoas que responderem podem ver. Tá tudo marcado aí, eu marquei tudo. Perguntas erradas, respostas corretas, valores e assim por diante. Então agora que eu já marquei tudo aqui nas configurações, eu tenho que fazer isso. Depois que eu criar um teste, eu vou lá em testes e faço essas configurações assim aqui do teste para que atribua uma pontuação. Aqui. Aí eu vou em salvar. Vamos lá, vamos novamente nesse procedimento que ele é muito importante. A partir do momento que eu criei como teste, agora sim eu já posso vir aqui e atribuir uma pontuação. E ó, apareceu essa caixinha de diálogo agora. Antes ela não tinha. Essa caixinha aqui, ó, azul com um Vzinho dentro dela. Ela não tinha antes. Então a partir do momento que eu tenho essa caixinha aí azul, eu posso agora clicar nela. Observe que apareceu agora
Qual é o ponto que eu vou atribuir essa questão? Eu sugiro a vocês colocarem uma pontuação que o aluno ele vai se sentir mais motivado. Então eu coloco aí um ponto. Infelizmente eu não descobri ainda se pode colocar pontuação decimal. Mas você pode colocar, por exemplo, um ponto, apenas como sugestão, o valor da questão. Mas o valor da atividade em si, a gente pode dizer a ele que vale um ponto no geral. E aí você pode até mesmo fazer isso daqui, ó, adicionar feedback. Você pode adicionar em um comentário. Você pode dizer que essa questão vale 1, mas todas as outras toda a atividade em si vale 1. Suponhamos que 1 é apenas para as questões corretas. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Depois de adicionar um feedback, você pode concluir. Então essa questão agora aí ficou valendo 1 ponto. Aí vem na outra questão novamente. Clico nela. Observe que todas agora já estão com essa caixinha azul aqui. Essa caixinha azul com um Vzinho dentro dela. E ela vai servir para eu aplicar a pontuação no teste. Depois que eu fizer as configurações é que ela vai aparecer. Então eu clico nela e automaticamente apareceu aqui, ó, 0 ponto, é como se eu não tivesse atribuído nada ainda. Então vou colocar 1 ponto, apenas como sugestão de pontuação, porque ele não coloca, por exemplo, meio ponto nem 0,25. É apenas uma sugestão de pontuação. Mas você pode colocar os pontos e no final você pode dizer em algum comentário, dizer que a atividade em si vale 1. É apenas para marcar as corretas. Então você vem aqui, ó, sempre que você colocar a pontuação, vem aqui, concluído. Concluiu. E o que é que eu vou fazer agora? Eu quero enviar para o aluno. Eu quero enviar esse questionário para o aluno. Observe o que é que eu vou fazer. Eu vou vir nessa setinha aqui, ó, de enviar. Essa setinha aí de enviar. E vou clicar nela. Eu quero enviar um link para que o aluno responda e em seguida o sistema já vai responder para ele. Eu quero enviar um link. Então o que é que eu vou fazer? Observe que link é isso daqui, ó. Então vou clicar aqui. Link é isso daí. Então clico aqui para enviar. Observe que apareceu aqui copiar. Vou copiar também. Cliquei em copiar. Então já foi copiado para a área de transferência. Basta eu vir aqui no WhatsApp e digitar, por exemplo, o link aqui, ó. Eu vou colar o link. Aí envio o link dessa avaliação para o aluno. Então é algo bem simples que pode nos ajudar muito nessa tarefa.